Só neste ano, mais de 100 mil trabalhadores de tecnologia em todo o mundo foram demitidos em empresas como Amazon, Intel, Microsoft, Meta, IBM e Salesforce. Somente a Amazon cortou 14 mil vagas corporativas. A Klarna reduziu seu quadro de funcionários em quase 40%, enquanto se voltava para adivinha o quê? Inteligência artificial. O Duolingo está eliminando contratados humanos em favor da automação. E isso não se limita à tecnologia. No Reino Unido, 1 em cada 6 empregadores agora espera que a IA reduza sua força de trabalho no próximo ano, com os cargos júnior sendo os primeiros afetados. Turbulência política com IA, pressão econômica. Juntas, elas criaram o que algumas pessoas já estão chamando de japocalipse. Eis o paradoxo. As empresas dizem publicamente, se não adotarmos IA, não existiremos daqui a 15 anos. E ao mesmo tempo, estão contratando menos júniors do que nunca. Realmente, me parece que o primeiro degrau da escada da carreira está rachando. E se esse primeiro degrau desaparecer? O que isso significa para o futuro do trabalho e para as carreiras dos recém-formados? No meu podcast, Silicon Valley Girl, converso com CEOs, investidores e fundadores que estão, de fato, contratando pessoas e construindo as ferramentas de IA que todos estão tão ansiosos. E sabe, sou mãe. Tenho uma filha de 6 anos e um filho de 4 anos. Eu costumava me preocupar com a minha carreira. Agora me preocupo com o futuro da minha filha, porque é tão imprevisível. E essa é uma das razões pelas quais faço o podcast. Quero ouvir essas pessoas. Quero fazer minhas perguntas como mãe e como imigrante. E neste vídeo, quero reunir os insights delas e mostrar quais empregos realmente estão em risco, quais carreiras vão crescer por causa da IA e o que você pode fazer agora para tornar sua carreira o mais à prova de IA possível. Vamos começar com o que está realmente acontecendo com os empregos hoje. Quando falo com fundadores e CEOs, todos dizem a mesma coisa. Daqui a 5 anos, provavelmente teremos a IA geral, a GI, e haverá desemprego em massa. Durante décadas, a fórmula da vida foi simples. Vá à escola, obtenha um diploma, consiga um emprego. Agora, essa fórmula está se quebrando. Os preços da educação continuam subindo, mas as vagas de emprego para recém-formados em alguns países caíram 40%. Então, se o mercado de trabalho parece uma porta fechada, não é porque você está fazendo algo errado. O sistema está preparando as pessoas para um mundo que já não existe mais. É assim que Daniel Priestley, um empreendedor britânico e fundador, descreve essa lacuna. É, ao mesmo tempo, a época mais fácil e a pior. Há mais dinheiro do que nunca, há mais oportunidades do que nunca. Você pode alcançar mercados globais mais rápido do que nunca, então, em teoria, deveria ser a época mais fácil. A razão pela qual não é a época mais fácil é porque nosso sistema escolar está enraizado na era industrial. E foi concebido para preparar as pessoas para fábricas e escritórios que já não existem mais, de verdade. Portanto, a razão pela qual tantas pessoas estão lutando é porque passaram por um treinamento árduo, dia após dia, durante 12, 15 anos, preparando-se para uma economia industrializada. E quando saem para o mundo, todas essas habilidades as tornam muito funcionais. Mas agora temos automação. Assim como IA, certo? E nosso sim, e é como se, ótimo, treinamos você como um modelo de linguagem grande que não é tão bom quanto a versão atual. Sim. Ensinar pessoas a fazer trabalho funcional, que pode ser automatizado ou terceirizado, de forma muito mais rápida, muito mais barata, muito mais fácil, especialmente no Ocidente, significa que você não está apenas em competição com a tecnologia, mas também com alguém que está equipado com a mesma tecnologia em um país onde é possível viver muito bem com metade do preço. Portanto, a pergunta já não é mais, eu tenho um diploma? As perguntas reais são, consigo resolver problemas ambiciosos do início ao fim, usando essas ferramentas de IA? A IA consegue realmente multiplicar minha produtividade por 10? Consigo fazer algo além do que um modelo e um freelancer mais barato conseguiriam juntos? E isso nos leva à próxima parte. Quais empregos estão realmente em perigo e por quê? Quando as pessoas perguntam quais empregos a IA substituirá, esperam ouvir programadores, designers, talvez redatores publicitários. Mas a realidade é mais complexa e, de certa forma, mais assustadora. Então pedi à Perplexity que analisasse minha carteira de investimentos. E perguntei se eu deveria procurar meu consultor financeiro e ela respondeu, sim, você deve fazer isso imediatamente, tipo, foi a primeira vez que vi algo tão definitivo vindo da IA, tipo, o que vai acontecer com essas profissões, consultores financeiros, corretores imobiliários? Porque a Perplexity já faz isso agora. E criou toda a estratégia para eu reequilibrar minha carteira e tudo mais. Pegando os anúncios no Redfin e no Zillow, mas tipo um navegador com inteligência, você só tem uma tarefa recorrente em execução. Ainda não funciona, mas vai funcionar em breve. Ou seja, você poderia ter uma tarefa que dissesse, sabe, toda manhã apenas veja todas as notícias.
E alguns do Redfin têm algo como: sempre que houver uma casa construída ou dentro de um certo orçamento e nesse bairro específico, garanta que eu receba uma notificação e envie uma candidatura em meu nome e agende uma visita. Você tem acesso à minha agenda, a tudo o que puder, pode. Só suma. Então, se seu agente só mostra a você coisas do Redfin e do Zillow, acho que eles ainda são úteis. Mas se seu agente faz negócios fora do mercado para você, ainda são bastante úteis, porque essas coisas não existem na web. Certo. Sinto que ter o poder da inteligência e do computador ao seu alcance sempre acaba voltando a isso. Significa que você pode forçar a indústria existente a trabalhar mais para você. A mesma coisa com gestão de património privado ou consultores financeiros. Qual é o trabalho do consultor financeiro? Dizer-lhe quais ações comprar. Então, acho que eles não serão mais inteligentes do que a Perplexity, que você pode invocar e pedir para ler todos os relatórios de analistas e sobre todas as ações, além das notícias matinais. E ela volta para você e diz, por exemplo, o impacto sobre a sua carteira. O que o Warren Buffett faria se tivesse exatamente a sua carteira. Tipo, ela consegue responder perguntas como essa, que nenhum consultor financeiro consegue. Mas se seu consultor faz mais coisas por você, como conseguir acesso a determinados fundos, como private equity, ou fundos de hedge, ou acesso a fundos do Citadel, ou a algumas startups, capital de risco, que você não consegue acessar apenas pelos mercados públicos, então talvez ele ainda seja útil, certo? Um padrão claro surge. A IA não está eliminando profissões inteiras. Está eliminando as versões superficiais dessas profissões. Um advogado que só reescreve modelos de documentos é fácil de automatizar. Um consultor financeiro que apenas escolhe alguns fundos de investimento de uma lista também é fácil de substituir. Você já pode fazer isso com a Perplexity, um corretor imobiliário que só envia links do Zillow. Você não precisa de um ser humano para isso, mas um advogado que negocia, elabora estratégias e constrói confiança profunda com os clientes, muito valioso. Um consultor que consegue acesso a negócios que você não encontra no Google? Meu Deus, sim, por favor. Um corretor que encontra imóveis fora do mercado e lida com situações humanas complicadas? Meu Deus, sim, já passei por isso. Dependi da minha pessoa. Conversei recentemente com alguém que dirige uma organização sem fins lucrativos que ajuda estudantes de famílias de baixa renda a se candidatarem a faculdades. E ela realmente vê como a IA está ajudando-os. Porque antes da IA, um tutor só conseguia ajudar alguns estudantes. Agora, um tutor ajuda centenas de estudantes. E porque a IA pode responder muitas perguntas genéricas. E ela destacou que ainda precisam de humanos para motivar as pessoas. E é por isso que estudantes dessas famílias de baixa renda recorrem à organização dela, porque precisam desse apoio. Precisam de um ser humano para dizer: você consegue, você merece. Você pode se candidatar àquela faculdade, e foi super importante para mim, quando me inscrevia na faculdade, alguém da Education USA ter me dito: Marina, você consegue. E sim, eu podia pesquisar muitas coisas sozinha no Google, mas não consigo pesquisar motivação. O que estou dizendo aqui é que a IA não está substituindo áreas como direito, finanças ou imóveis, está substituindo descrições de cargo que são muito básicas. E é exatamente por isso que tantas pessoas decidem criar seu próprio caminho em vez de disputar um desses cargos em diminuição. Vamos olhar o problema das demissões de um ângulo diferente. Digamos que você já tenha um emprego bem bom, que goste dele e que ele seja interessante. Você está dentro da empresa, vê todas essas mudanças e pensa: certo, como faço para não ser substituído pela próxima onda de ferramentas? Perguntei aos meus convidados o que estão fazendo com suas próprias equipes agora. Ainda há trabalho de maior valor a ser feito. Então eles ainda estão na empresa. Eles ainda estão na empresa e ainda há trabalho a ser feito. Tipo, tudo está se elevando, mas descobrimos que há essa capacidade de extrair o elemento escalável e atender a um mercado que nem sequer era abordado antes. Então não é que você esteja substituindo pessoas, é mais como se estivesse elevando-as? Definitivamente há um elemento de substituição de pessoas. E isso acontece porque sempre existem esses empregos repetitivos, funcionais, irritantes e frustrantes que podemos realmente substituir. Há algumas pessoas que dizem: não quero subir de nível e infelizmente não há muito que eu possa fazer se você não quiser evoluir. Se você não quer jogar no nível mais alto, estou avançando rápido, então você precisa subir de nível ou encontrar outra coisa. Esse é basicamente o novo contrato no trabalho. A IA assume as tarefas chatas e repetitivas. Os humanos avançam para problemas de maior valor. Se você se recusar a subir de nível, eventualmente sairá.
E os CEOs das grandes empresas de tecnologia pensam exatamente da mesma forma. Vemos grandes empresas pararem de contratar e dizerem aos funcionários: vocês precisam descobrir como fazer isso com IA antes que a gente contrate alguém. O que você acha disso? Acho que é um reflexo de, um mercado em rápida mudança e muita incerteza, tanto no ambiente político quanto no ambiente tecnológico, sobre para onde as coisas estão indo. E a tendência natural é ir um pouco mais devagar. E você pode decidir que algumas pessoas já não são as mais adequadas para a minha empresa nesse tipo de ambiente em que as coisas estão avançando incrivelmente rápido e em que você é quase obrigado a usar IA para acompanhar a concorrência. Mas a percepção que muitas empresas tiveram nos últimos meses é que, se temos funcionários que dizem que não querem usar IA, isso, no fim das contas, significa que nós, como empresa, já não estamos preparados para o sucesso, porque nossos concorrentes estão todos usando IA ou exigindo seu uso. E acho que esta é a fase de transição pela qual estamos passando. Coisas como Mark Zuckerberg montando a equipe de IA em larga escala. 15 bilhões. Acho que isso mostra onde está a cabeça de Mark e para onde ele acredita que o futuro está indo. Ele está disposto a investir nisso. Sim, sim. Então, se você já tem um emprego, seu objetivo número 1 é muito simples. Torne-se a pessoa que sabe fazer seu trabalho com IA e não apesar dela. E se você é um gestor assistindo a isto, outra lição significativa que tirei de uma conversa com aquela mulher que dirige a organização sem fins lucrativos que ajuda estudantes a se candidatarem a faculdades. Quando ela apresentou essa ferramenta de IA à sua equipe, disse-lhes para se concentrarem no problema que estavam resolvendo com essa ferramenta. Porque essa ferramenta permitiu que sua equipe gastasse seu tempo limitado em realmente encorajar os estudantes a se inscreverem e motivá-los em vez de responder perguntas genéricas. Então, para se tornar alguém que sabe fazer seu trabalho com IA, você pode começar com um exercício prático e bem simples. Pergunte a si mesmo: quais são as 3 coisas mais repetitivas que faço toda semana? É escrever e-mails, fazer relatórios, fazer pesquisas, limpar dados? Então, construa um pequeno sistema de IA em torno de cada uma. Isso pode ser prompts, pequenas automações, agentes, coisas bem básicas, qualquer coisa que economize tempo. Eu gosto muito dos espaços na Perplexity. Tenho um espaço sobre meu colesterol alto e outro sobre convidados que estou pesquisando. E então você simplesmente percebe que economiza 30 a 50% do seu tempo com essas tarefas repetitivas. Eu já não escrevo mais meus e-mails, só converso com o ChatGPT e ele os escreve para mim. Então continuo me perguntando: para qual trabalho de nível mais alto posso migrar? Onde está o maior retorno sobre o investimento? Onde devo investir mais tempo e onde devo delegar a IA? É assim que você deixa de ser um executor de tarefas substituível para se tornar um operador insubstituível. Isso nos leva a uma das minhas perguntas favoritas. Minhas filhas têm 4 e 6 anos. E sempre pergunto aos empreendedores: que habilidades nossas crianças devem aprender para este novo mundo? E, honestamente, a resposta é muito parecida tanto para elas quanto para nós. De modo geral, eu não sugiro esperar, porque parte do que você quer estar fazendo, sabe, assim como em qualquer nova revolução tecnológica, seja quando o YouTube surgia, quando a internet surgia, as pessoas que adotam e brincam com essas inovações desde cedo acabam tendo uma vantagem diferencial diante das mudanças que elas provocam na indústria e na sociedade. Então, mesmo que daqui a 3 anos as ferramentas de programação e os agentes sejam muito melhores do que são agora, as pessoas que começarem a experimentá-las agora provavelmente serão aquelas que saberão usá-las e implantá-las com muito mais naturalidade desde o início. Então, o que você acha que os pais deveriam ensinar aos filhos agora? Acho que ainda é importante ser bom em aprender conhecimento a partir dos princípios fundamentais por conta própria e não depender de um tipo de tutor de IA guiando você passo a passo. Acho que uma das coisas mais importantes que a escola oferece é a disciplina de ser capaz de se ensinar. Essa é uma meta-habilidade e isso, sabe, vem com atrito. Então acho que como pai ou mãe, né, você ainda precisa introduzir disciplina e dificuldade no processo. Porque se tudo vier com muita facilidade e estiver sempre disponível imediatamente, há o risco de a criança se acostumar a ter tudo instantaneamente e não aprender com o esforço. Ou seja, não aprender os benefícios do trabalho árduo, que acho muito importantes. Então essa é uma questão a considerar agora que tudo vai se tornar tão fluido. Então, perguntei ao fundador do Replit, Amjad, o que ele está ensinando aos próprios filhos, já que ele é imigrante e seus filhos têm a mesma idade que os meus. Quando penso nos meus filhos e no que faremos no futuro, penso nessa ideia de ser mais um polímata, certo? Tipo, se você pensar, mesmo antes da Revolução Industrial, as pessoas mais memoráveis, como Leonardo da Vinci, por exemplo, faziam muitas coisas.
Era engenheiro, era artista, era todo tipo de coisa, certo? E a educação de elite costumava ser sobre entender muitas áreas, gastando muito tempo aprendendo sobre tudo. E acho que é para aí que a educação precisa caminhar. A Revolução Industrial criou um mundo em que os humanos eram tratados como máquinas. Se você pensar em corporações ou fábricas, fábricas são uma grande máquina e cada pessoa fazendo uma única tarefa na linha de montagem é apenas uma peça. E acho que isso foi muito desumanizador. E acho que vamos voltar a um momento em que haverá muito mais oportunidades para o empreendedorismo. Mesmo quando você entrar em uma empresa, será avaliado pelo impacto real de negócios que você consegue gerar, e não por quão focado em tarefas você é. A nova era da IA quer que você seja o que os pesquisadores chamam de época humana, alguém que traz as 5 habilidades que a IA ainda não consegue replicar. Empatia, presença, opinião ou ética, criatividade e esperança, liderança. E essas já não são mais habilidades interpessoais. Deixe-me dar um exemplo simples. 2 pessoas podem usar o ChatGPT para escrever um relatório, mas apenas uma delas consegue entrar em uma reunião e ler o ambiente. Entender por que um cliente está nervoso, perceber o que pode estar causando hesitação, reformular o problema quando a resposta do modelo não é suficiente, tomar uma decisão quando os dados entram em conflito e inspirar a equipe a seguir em frente. Essa combinação psicologia humana mais fluência em IA é pelo que as empresas estão dispostas a pagar um prêmio. E então, há algo que a maioria das pessoas ainda subestima: marca pessoal. Marca pessoal vai importar ainda mais, muito mais, porque marcas pessoais têm 20 vezes mais impacto do que marcas corporativas quando você tenta chamar atenção, mas vai ser quase impossível construir uma marca pessoal. Imagine um cenário em que há um aeroporto com aviões no solo e aviões já no ar, e surge um nevoeiro e o controle de tráfego aéreo diz: se você já está no solo, está muito nebuloso, não pode decolar, mas se você já está no ar, pode continuar voando. É isso que vai acontecer com as marcas pessoais. Novas marcas pessoais vão ter cada vez mais dificuldade para atravessar o nevoeiro. Marcas pessoais já estabelecidas já estarão no ar. Acho que ainda há 2 a 3 anos em que você tem tempo para construir uma marca pessoal. Acho que um dos maiores ativos que alguém pode construir agora é uma audiência dedicada de 2.000 a 20.000 pessoas que sabem quem você é. Elas te entendem. Não precisa ser milhões, mas se houver de 2.000 a 20.000 pessoas no seu LinkedIn, no seu Instagram, no seu canal do YouTube, onde quer que seja, que sentem que já te conheceram ou te conhecem, que têm uma relação parasocial com você. Se você tiver de 2.000 a 20.000 pessoas com essa relação parasocial com você, isso será um ativo incrivelmente valioso. Em um mundo onde a IA pode gerar conteúdo infinito, as pessoas seguem pessoas. Sua vantagem é uma mistura de fluência em IA, você sabe usar ferramentas melhor do que 90% dos seus colegas. Habilidades polimatas, você consegue conectar ideias entre diferentes áreas e entregar coisas reais. Marca pessoal. Nada disso exige permissão de um recrutador, mas exige algo antiquado: aprender. E não somos todos a favor de se aposentar aos 30, mas a forma como trabalhamos está mudando rapidamente. O cofundador do Instagram, Mike Krieger, descreveu isso perfeitamente quando falou sobre o Claude e agentes de IA. O que você acha que vai acontecer daqui a 2 ou 3 anos? Como vamos avançar? Acho que parte disso, e eu estava tendo essa conversa hoje de manhã até com alguns dos nossos pesquisadores, a evolução ou a dinâmica que vejo é se no ano passado, talvez no início deste ano, esses modelos, usarei o Claude como exemplo, eram basicamente assistentes que ajudavam você com talvez uma pergunta de cada vez ou uma tarefa específica, certo? Este ano, eles estão se tornando mais colaboradores, né? Especialmente se você observar alguém usando o Cloud Code, por exemplo. Eles estão delegando algo que antes levaria 20, 30 minutos, e o Cloud sai e faz isso. E então você volta para revisar, atuando mais na validação ou verificação do trabalho, certo? No próximo ano, você delegará pedaços ainda maiores de tempo, ou até partes inteiras do seu trabalho, a isso. Então não será apenas: tenho esta tarefa muito específica, por favor, vá fazê-la. Poderá ser mais. Pense no Claude como algo que está no ciclo do seu negócio. Ei, Claude, fique de olho em qualquer novo feedback dos usuários e talvez proponha uma mudança com base nisso. E você pode imaginar isso evoluindo. Não apenas proponha uma mudança. Escreva o código para implementá-la, e eu verifico se é uma boa ideia ou não.
E o próximo passo será o Claude se tornar uma espécie de colega de trabalho completo com uma disciplina. Não apenas um projeto que, por acaso, é um bom parceiro de reflexão em gestão de produtos, mas um gestor de produtos de verdade na sua empresa. Para mim, este é o plano para carreiras à prova de IA. Você trabalha com modelos que enxergam padrões melhor do que qualquer ser humano jamais poderia e traz aquilo que absolutamente não pode ser replicado: julgamento, bom gosto, ética, experiência vivida, apoio emocional. Em outras palavras, você se torna o tradutor entre a realidade humana complexa e os sistemas de IA sobre humanos. Com todas essas ferramentas, é natural perguntar: será que ainda precisamos de educação formal? Perguntei ao CEO da Perplexity, Arvind, se ele faria um doutorado hoje. E o que diria a alguém de 18 anos começando do zero? A coisa fundamental que você aprende no doutorado é aprender a aprender. Fiz muita pesquisa no meu doutorado que hoje não importa, mas adquiri a capacidade de, ir aprender um novo tema, mergulhar fundo, entender tudo, reunir minhas informações, consultar os melhores especialistas, algo que acredito que já não seja mais necessário, porque agora você tem ferramentas como a Perplexity, especialistas em determinados assuntos para tomar decisões e, se expandir. É isso que você adquire, essa habilidade. Tenha uma visão ampla e pense além de objetivos materialistas. Fundamentalmente, como pessoa, você se torna muito mais fundamentado na vontade de buscar a verdade, no questionamento implacável, no método socrático de aprendizagem e em aprender a aprender. E sinto que essas 3 qualidades refletem aquela frase proverbial, certo? Dê um peixe a um homem e você o alimenta por um dia, ensine um homem a pescar e você o alimenta para a vida toda. É assim que me sinto em relação ao doutorado. Então não, você não precisa de um doutorado para ter sucesso com IA, mas precisa daquilo que uma boa educação sempre deveria ter lhe dado: a capacidade de aprender rápido, a capacidade de fazer perguntas melhores, de ir fundo quando todos os outros estão apenas raspando a superfície. A IA torna mais fácil do que nunca acessar conhecimento. Ela não substitui sua responsabilidade de realmente usá-lo. Então vamos juntar tudo isso. Sim, empregos de nível inicial estão desaparecendo. Sim, trabalho simples e repetitivo está se tornando menos valioso, mesmo que seja intelectual. As pessoas que estão realmente construindo esse futuro continuam dizendo a mesma coisa. Esta é, ao mesmo tempo, a época mais difícil e a melhor para construir sua carreira. Se você quer estar do lado vencedor dessa transformação, aqui está um plano simples que você pode começar este mês. Algo real, algo viável. Passo número 1. Aprenda a trabalhar com a IA e não ao redor dela. Anote as tarefas que você repete toda semana, relatórios, pesquisas, e-mails, conteúdo, e continue aprimorando. Não pare por aí. Crie fluxos de trabalho com IA para elas usando ChatGPT, Perplexity, Claude. Continue experimentando essas novas ferramentas. Seu objetivo é reduzir pela metade o tempo gasto em apenas 3 a 5 tarefas nos próximos 30 dias. E inclua isso no seu currículo ou LinkedIn. Reduzir em 50% a tarefa X usando fluxos de trabalho com IA. Essa é uma linguagem que recrutadores entendem. Passo número 2. Aprofunde-se em uma área e depois expanda. Escolha um campo e comprometa-se com um ano inteiro de cursos desafiadores, projetos paralelos e trabalho real que você possa mostrar. Depois disso, adicione uma habilidade complementar. Um profissional de marketing que programa, um médico que entende IA, um designer que conhece dados. É assim que você deixa de ser um executor de tarefas para se tornar alguém que realmente move os negócios. E então, o passo número 3. Construa uma marca pessoal pequena, mas real. Contratamos algumas pessoas recentemente e a maioria delas veio porque minha diretora de operações as seguia no LinkedIn. Ela gostou da forma como pensavam, gostou da experiência delas e entrou em contato pelo LinkedIn. Não estávamos atrás de pessoas com 1 milhão de seguidores, só de algumas milhares que sabem no que você é bom. Poste 1 ou 2 vezes por semana sobre o que está aprendendo, construindo e aprimorando. Compartilhe experimentos, estudos de caso e números, documente a jornada em vez de esperar se sentir pronto. Então, para concluir, o futuro do trabalho não é humanos contra IA, é humanos mais IA. E a lacuna entre quem se adapta e quem não se adapta está se ampliando a cada mês. Se você quiser que eu detalhe fluxos de trabalho com IA específicos para o seu cargo ou setor, diga nos comentários o que você faz. Posso fazer um vídeo inteiro só sobre isso. E se isso ajudou você a se sentir um pouco menos em Japocalipse e um pouco mais com a sensação de, tá bom, eu realmente tenho um plano, clique no botão de curtir para que mais pessoas possam ver este vídeo. Sua carreira não acabou. Ela só está em versão beta e você é quem está lançando a próxima versão. Muito obrigada e nos vemos em breve neste canal. Style